E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Vamos para mais uma aula. Hoje é sobre forças intermoleculares. Primeiro vamos ver o que significa o termo. Intra quer dizer dentro, então quer dizer que uma força intramolecular na molécula seria a ligação iônica, a ligação covalente e a metálica, que é que mantém as partículas unidas dentro da mesma molécula. Já inter quer dizer fora da molécula. Então, o que atua aí? Uma força que faz com que permaneça unida as partículas. E essas forças podem atuar nos íons, nas moléculas que têm dipolo permanente, ou chamadas só de dipolo, nas que são chamadas de dipolo induzido, ou também nas moléculas que são chamadas de apolares. Elas são chamadas de dipolo induzido porque elas não têm polo e uma outra molécula vai induzir um polo nela. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a intensidade dessas forças. A mais forte é a que atua entre um íon e o dipolo, ou seja, entre um íon e uma molécula polar. Depois temos a ligação de hidrogênio, antigamente conhecida como ponte de hidrogênio. Ocorre entre, por exemplo, o hidrogênio, quando ele está ligado com um elemento muito eletronegativo, tipo flúor, oxigênio ou nitrogênio. Dipolo permanente e dipolo permanente ocorrem em moléculas que são polares e que não possuem o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, porque senão seria a força mais forte aqui, seria a ligação de hidrogênio. E a dipolo induzido com o dipolo induzido, também conhecida como forças de London, né, elas atuam entre moléculas apolares. E todas essas forças são conhecidas, né, e tem tudo isso graças aos estudos de Van der Waals. Vamos lá, primeiro tipo de força, um íon e um íon. Aqui, ó, por exemplo, um íon negativo e um íon positivo, aí eles têm uma força de atração muito forte entre eles. A gente sabe que partículas de sinais opostos eles se atraem com muita força. Então essas forças atuam entre eles. Bastante legal porque isso aí na verdade é uma ligação iônica e eles podem formar retículos cristalinos, eles podem formar cristais. Pode ver que as partículas negativas estão próximas às positivas e vice-versa. O que acontece? Por que um sólido iônico ele tem uma temperatura de ebulição muito alta, até de fusão muito alta? Porque essa energia que une eles é muito alta. Então, para derreter, para evaporar, ou seja, a gente separar essas partículas, precisa de uma energia muito alta. Acontece que, diferente dos metais, as partículas iônicas elas são quebradiças. E como que elas são quebradiças? Se eu aplicar uma força aqui nesse sólido e ele deslocar uma parte desse cristal, pode ser que aproxime uma carga positiva de outra positiva e uma negativa de outra negativa. E o resultado disso é a repulsão desse material, ou, em outras palavras, a quebra. Olha esse outro tipo de força, íon dipolo permanente, ou só a força íon dipolo. É uma força forte, ela atua em moléculas que têm aqui um íon e uma substância polar. O que é a substância polar? Porque a substância polar ela vai ter aqui dois polos, ela vai ter um polo negativo e um polo positivo dentro dessa molécula. Então as cargas vão estar aqui deslocadas de um lado a positiva, do outro lado a negativa, e elas vão ter muita atração com o íon que é se aproximar. No caso aqui, a água, essa parte do oxigênio é muito negativa e a parte do hidrogênio é bastante positiva. A água é uma substância polar. Então, se o oxigênio se aproximar do sódio, por exemplo, vai ter uma forte atração. E se o hidrogênio se aproximar de um cloro, de um íon negativo, vai também ter uma forte atração. Isso aqui é uma força intermolecular do tipo íon dipolo. No caso aqui também pode ser que o oxigênio ele se atraia pelo hidrogênio de outra molécula. O cloro aqui que é negativo e o hidrogênio positivo aqui, o cloro pode ter uma forte atração com o íon positivo. No caso aqui o cálcio 2+. Um outro tipo de força é a dipolo permanente e dipolo permanente, ou simplesmente dipolo-dipolo. Acontece entre duas moléculas que são polares. Significa que aqui de um lado a molécula é muito positiva e do outro lado a molécula é muito negativa. Há uma distribuição aí irregular de cargas, acabando que essa molécula tem um polo, né? Ou melhor dizendo, ela tem dois polos, um negativo e um positivo. Por exemplo, o HCl aqui, o hidrogênio fica bastante positivo, o cloro negativo e acaba tendo uma outra atração com o cloro aqui que é negativo e o hidrogênio que ficou positivo. E faz com que isso também vá acontecendo de molécula para molécula. Aqui o hidrogênio aqui, positivo e o bromo negativo. Acontece nesse tipo de força intermolecular
que uma molécula pode ser muito polar. Por exemplo, quando o oxigênio ele se liga aqui com o hidrogênio, o oxigênio fica muito negativo e o hidrogênio muito positivo, fazendo com que aqui a diferença de polaridade nessa molécula, o polo dessa aí, o momento dipolar, ele seja muito alto. E acontece no tipo assim especial de moléculas, quando o hidrogênio está ligado com elementos muito eletronegativos. Exemplo, flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os mais eletronegativos que a gente tem na tabela periódica. Então aqui, ó, na amônia, o nitrogênio fica muito negativo e o hidrogênio, por sua vez, bastante positivo. Então aqui acaba tendo, ó, uma força intermolecular muito alta, conhecido como ligação ou ponte de hidrogênio. Então ocorre entre as moléculas de água, entre as moléculas de amônia, entre aqui a molécula de ácido fluorídrico, onde o flúor vai ficar muito negativo e o hidrogênio muito positivo. Então ocorre uma força de atração aqui, ó, na molécula vizinha, por exemplo. Aqui hidrogênio bastante positivo, flúor bastante negativo. Aqui ocorre uma força de interação muito forte. Por isso, as moléculas que fazem ligação de hidrogênio, elas têm assim temperatura de ebulição elevado comparado com moléculas parecidas. Então a força de polo do tipo ligação de hidrogênio é uma força muito forte, enquanto somente a de polo que não tem essa situação, ela acaba sendo um pouquinho mais fraca. Vamos para outro tipo de força intermolecular. Que tipo? Dipolo e dipolo induzido. Ocorre em molécula que é polar, ou seja, aquela região bastante definida, um polo positivo e um polo negativo, e uma substância apolar, que é uma substância que não tem polo, ou seja, aqui nem é tão positivo e aqui nem é tão negativo. O que acontece é que se essa molécula se aproximar dessa, as partículas negativas dessa farão com que as partículas negativas se desloquem para cá e aqui ficando as partículas positivas, ou seja, vai ter uma atração aqui, ó, entre o negativo e o positivo, expulsando o negativo para o lado oposto, o que acaba aqui induzindo um polo nessa molécula que antes era apolar. Vamos lá, HCl, uma partícula, uma molécula polar, e o oxigênio aqui, ó, dois átomos iguais, também uma molécula apolar. Ela vai ter uma interação aqui do tipo de polo e de polo induzido, fazendo com que aqui, ó, o cloro que era negativo vai fazer com que esse oxigênio fique um pouco positivo e esse oxigênio fica um pouco negativo, e pode induzir inclusive a outra molécula vizinha a ficar com partícula positiva aqui e negativa do outro lado, porque o negativo atrai o positivo, né? E expulsando, repelindo o negativo para o outro lado. No caso aqui, aquele experimento da régua, que o atrito, vou fazer com que a régua fique com carga, né, eletrizada, aproximado de um filete de água, vai se aproximar. Então eu induzi um dipolo, né, eu induzi uma eletrificação na régua, né, de plástico, e aproximei da água e consegui até atrair a água para a régua. E a última força, a mais fraquinha, ó, dipolo induzido e dipolo induzido, então ocorre entre moléculas apolares, ou seja, aquelas que não têm um dipolo definido. Por exemplo, aqui duas moléculas apolares. Elas não têm um momento dipolar, então elas não têm polo negativo ou positivo, mas elas podem uma induzir na outra, né? Por exemplo, aqui um dipolo por exemplo, conhecido também como dipolo instantâneo. Uma hora, né, em um instante, esse bromo pode ficar um pouco mais negativo e vai induzir esse oxigênio aqui a ficar positivo, enquanto o outro vai ficar negativo, vai induzir uma carga nesses compostos. Só que essa atração é muito difícil de acontecer, então essa dispersão é muito fácil. Então, portanto, o que a gente pode falar das moléculas apolares? Ela tem temperatura de fusão e ebulição muito baixa. Então, o oxigênio e o bromo na temperatura ambiente são gases, ou seja, as moléculas estão muito distantes porque elas não se atraem com facilidade. Olha o gás hidrogênio também, que é H2, ó. Muito, né, fraca essa interação entre moléculas do gás hidrogênio, portanto o hidrogênio é um gás na temperatura ambiente. Isso acontece de maneira muito comum na natureza. As moléculas que possuem atração entre elas muito fraca, elas são gases normalmente, né? E enquanto as substâncias iônicas que possuem uma força intermolecular muito alta, elas são sólidas à temperatura ambiente.
E as moléculas igual a água, a amônia, elas podem estar até nos 3 estados físicos na natureza, porque ela tem uma força o quê? Moderada. Como é que eu identifico uma força intermolecular na molécula? Existe algum íon? Se sim, eu venho aqui, ó, é uma molécula polar? Sim, então ela pode ser aqui, ó, a força íon e dipolo. No caso aqui, ó, o sal dissolvido na água. Se não possui molécula polar, então quer dizer que tem 2 íons. Então é simplesmente uma ligação iônica entre 2 íons, negativo e positivo aqui. Agora, se não existe um íon na molécula, não tem nenhum íon envolvido na situação, aí vem aqui. Há alguma molécula polar? Sim. Os átomos de hidrogênio estão ligados a flúor, oxigênio e nitrogênio? Se sim, o tipo de força é ligação de hidrogênio, como eu já falei da água, tem a amônia, aqui tem o etanol, pode ter o metanol também. Se não, vai ser do tipo de polo, ou seja, tem molécula polar, mas não tem a situação flúor ligado ao oxigênio e nitrogênio. Se não há uma molécula polar na situação, então vai ter o que? Moléculas apolares. Então, que tipo de é essa força? São forças de Van der Waals do tipo dispersão de London, ou seja, moléculas apolares com interação entre elas muito fraca. Vamos para alguns exemplos, olha. Aqui, ó, sódio e cloro, 2 íons. Que tipo de força é? A ligação iônica. Aqui a água, ó, é uma molécula polar? Sim. É uma molécula polar, sim, mas não tem nenhum íon, então aqui não. Há uma molécula polar? Sim. Os átomos de hidrogênio estão ligados ao oxigênio? Sim. Então aqui do tipo ligação de hidrogênio. Olha aqui, ó, é CH4 e NH3. Existe algum íon? Não. Aí aqui, os átomos de hidrogênio estão ligados a nitrogênio, oxigênio e flúor? Nessa molécula sim, mas nessa não. Então essa aqui é a molécula aqui, ó, apolar. Essa molécula aqui é uma molécula apolar. E essa daqui é uma molécula polar. Então, que tipo de força que há entre elas? Há do tipo dipolo e dipolo induzido. Porque aqui tem um dipolo e aqui um dipolo induzido. Aqui, 2 moléculas que são apolares. O gás carbônico, que tipo de força é? Dispersão de London, uma força muito fraca. Por isso, por exemplo, que o gás carbônico é um gás a temperatura ambiente. E para tornar ele líquido, para juntar as moléculas, precisa o quê? Baixar muito a temperatura. Aqui, ó, fluoreto de hidrogênio ou ácido fluorídrico, né? Olha só, 2 moléculas polares, muito polares. E aí, então, existe algum íon? Não. É uma molécula polar? Sim. Átomo de hidrogênio está ligado a flúor? Sim. Então, é do tipo ligação de hidrogênio, uma força intermolecular forte também. Olha só um outro resuminho, mais simplificado. A molécula, ela é polar? Sim. Tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio? Então a força intermolecular é ligação de hidrogênio. Se ela é polar e não tem essa situação do H-FON, a gente chama de H-FON, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, então é do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente-dipolo permanente. E se a molécula for apolar, é do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Aí também pode ser aqui dipolo induzido, que é a força mais fraca. E quanto mais alto aqui, ó, mais forte é essa interação. O que a força intermolecular interfere na temperatura de ebulição? Quanto mais forte é a intensidade que uma molécula atrai a outra, então mais difícil é separar elas. Então mais alto vai ser a temperatura de ebulição e fusão, porque a ebulição nada mais é do que manter as substâncias separadas uma da outra. Olha o gás, por exemplo, qualquer gás, uma molécula está muito longe uma da outra. Então, quanto maior a força intermolecular, maior a energia necessária para separar, então maior a temperatura de ebulição. Então podemos dizer que a força intermolecular ela é diretamente relacionada com a temperatura de ebulição. Quando a força intermolecular é alta, a temperatura de ebulição também é alta. Agora uma outra coisinha, ó. E se as moléculas são todas apolares, ó, que é dipolo instantâneo, mesma coisa que dipolo induzido. Olha a massa molecular, ó, vai aumentando. Então se elas possuem a mesma força intermolecular, mas só que a massa ela vai aumentando, a temperatura de ebulição vai aumentando também. Por quê? Porque é como se fosse difícil separar elas, tem mais interação. Ó, a molécula parecida com essa aqui, se eu desenhasse, ó, tem mais interação entre elas, né? Tem uma maior superfície de interação. Agora essa daqui, ó, são mais leves
então é mais fácil de separá-las, possui uma interação entre elas um pouquinho mais reduzida. Então aqui podemos dizer, se as substâncias possuem a mesma força intermolecular, vai variar a temperatura de ebulição conforme varia a massa. Então, quanto maior a massa molecular da substância, maior também a temperatura de ebulição. Agora não dá para ver muito bem nesse gráfico, mas olha só, propano, o éter metílico e o etanol. Olha aqui, ó, o propano é uma substância apolar, de polo instantâneo. Olha a ponto de ebulição dele, menos 45 graus. Olha o éter metílico, também é de polo permanente, porque é uma substância que é polar por causa do oxigênio aqui, ó, muito eletronegativo. Já subiu sua temperatura de ebulição para menos 25 graus. Agora, olha o etanol, que faz o tipo de força intermolecular do tipo ponte de hidrogênio. Subiu para 78 a temperatura de ebulição. Por quê? Porque a ponte de hidrogênio é um tipo especial de força intermolecular que é bem mais forte do que simplesmente o dipolo permanente. Olha que bacana esse gráfico para entender. Ó. Temos aqui a substância hidrogênio ligado com oxigênio, hidrogênio ligado com enxofre, hidrogênio ligado com selênio e hidrogênio ligado com telúrio. Eles estão na mesma coluna da tabela periódica, começando aqui com o oxigênio, depois o enxofre, selênio e telúrio. Então eles são elementos que fazem o mesmo tipo de ligação. No entanto, aqui a água ela faz o tipo de força intermolecular especial, que é ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Então a temperatura de ebulição da água 100 graus, enquanto aqui ó, a temperatura de ebulição dessa substância é abaixo de zero e as outras aqui ó, vai aumentando. Então por que a água deslocou tanto aqui e não seria aqui ó, como seria a tendência? Porque ela faz um tipo de interação intermolecular muito forte. Já essa substância que vai aumentando a temperatura de ebulição, porque na verdade vai aumentando aqui a massa. Então quer dizer que essa substância é bem mais pesada que essa e essa bem mais pesada que essa. E a água deveria ter um ponto de ebulição mais baixo ainda, só que ela tem uma força intermolecular muito alta, o que eleva a sua temperatura de ebulição. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo. Não esquece de curtir e também se inscrever no nosso canal. Um forte abraço!